Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma coroa eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu acho que um dos assuntos que nós menos gostamos de falar é sobre o sofrimento. Na verdade, se pudéssemos, nós fugiríamos desse assunto. Mas é impossível nós olharmos por uma história de algum personagem relevante das escrituras e não perceber que todos eles passaram pelo sofrimento. Todos eles passaram pela escola de Deus, chamada sofrimento. Na verdade, o próprio Cristo fala sobre isso em João, no capítulo 16, verso de número 33 diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo diz que nesse mundo nós teríamos aflições. As aflições fazem parte da nossa vida. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, certamente nós iremos passar por momentos de dificuldade, aflições e sofrimento. Mas o Senhor nos disse para ter um bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Vai chegar um momento em que todas as aflições irão cessar, que todos os sofrimentos irão cessar. Mas enquanto estamos aqui, a pergunta que nos cabe fazer é como não desanimar em meio ao sofrimento. É como não permitir que o desânimo tome conta da nossa vida. E Paulo, ele nos traz a resposta no texto em que nós lemos. Paulo estava sendo acusado de não ser um verdadeiro apóstolo porque sofria demais, porque era preso, porque era chicoteado. Então Paulo ele vai descrever o sofrimento como parte do seu ministério e como maneira de que Deus revelava o evangelho através dele. Mas Paulo começa o texto que nós lemos dizendo: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora o sofrimento bata na nossa porta, embora o sofrimento faça com que passemos por momentos de dores e dificuldades, Paulo não diz que ele não sente as aflições. Paulo diz que embora o seu exterior esteja se desgastando, o seu corpo esteja sofrendo com o sofrimento, Paulo diz que o seu interior está sendo renovado. E por que o seu interior está sendo renovado? Paulo diz: Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo diz: Eu não coloco os meus olhos no sofrimento, eu coloco os meus olhos naquilo que eu estou, o que Deus está produzindo em mim, ou o que Deus está reservando para mim na eternidade. Paulo diz que os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma coroa, uma glória que é muito maior do que os nossos sofrimentos. Paulo não diz que ele não sofre, Paulo não diz que não dói, Paulo diz que os olhos dele estão na eternidade, o que é muito melhor, o que é muito superior, algo que é incomparável. Não importa o que nós venhamos a passar neste mundo, importa que o nosso lugar no céu, na eternidade, pelo sacrifício de Jesus está garantido e que é infinitamente maior do que os nossos sofrimentos. É por isso que nós não desanimamos, é por isso que nós não paramos, porque nós cremos que receberemos aquilo que Deus nos prometeu. Que Deus te abençoe.